para vocês hoje um texto, vai ser breve. Eu acho que não adianta a gente ficar seguindo muito as regras, mas tem um texto do Karl Barth que eu quero que vocês guardem isso com vocês, onde ele fala sobre a igreja na unidade, na santidade e na catolicidade, né? E eu gosto muito da retórica do Barth, sabe? Por exemplo, desde aqui e acolá, acho legal essa linguagem, desde aqui e acolá, através do Espírito Santo, os homens se encontram com Jesus Cristo. Veja que é através do Espírito Santo. Então, essa frase aqui me parece-se muito significativa. Através do Espírito Santo, pessoas se encontram com Jesus Cristo, né? Então, você pega essa frase, ó. Então, a pessoa está através do Espírito Santo, homens se encontram com Jesus Cristo. E desta forma também, um com o outro, a comunidade cristã visivelmente surge e existe aqui e acolá. Olha a lógica dele retórica. Ele começa, ó, desde aqui e acolá, surge, existe aqui e acolá. Quer dizer, a igreja é produto do que o Espírito Santo faz às pessoas se encontrando com Jesus Cristo. Só nessa frase que você tem a compreensão da igreja. É aqui que eu quero que vocês notem a profundidade teológica, né? Ó, só nessa frase que você tem aqui e acolá, através do Espírito Santo, né? Seriam homens e mulheres, se encontram com Jesus Cristo. E dessa forma também um com o outro. Esse também um com o outro é comunhão. A comunidade cristã visivelmente surge e existe aqui e acolá. Isso que chama retórica teológica. É uma forma do único e santo povo de Deus e uma comunhão de homens e obras santas que se submete ao governo único de Jesus Cristo. Olha o que é a igreja. Se submeter ao governo único de Jesus Cristo. Em quem ela está fundamentada, quer dizer, em quem ela está fundamentada. A igreja é fundamentada em Cristo. Que também almeja viver somente no cumprimento do seu serviço, como embaixadora. Então, olha só, identifica a igreja. Ela é embaixadora, reconhecendo o seu objetivo unicamente na sua esperança, que é o seu limite. Então, devemos ser breves nessa parte, que por direito deveria ser tratada muito completamente. Nossas horas de palestra são numeradas, mas talvez não haja nenhum prejuízo nisso. Hoje há coisas demais ditas sobre a igreja. Há algo melhor. Vamos ser igreja. Então, olha a proposta dele. Em vez de a gente só falar da igreja, vamos ser igreja, né? A ideia de ser igreja, não apenas de falar sobre a igreja. Pegue muito essa ideia. Seria um grande lucro se o urgente desejo de Lutero tivesse sido cumprido e a palavra congregação tivesse tomado o lugar da palavra igreja. Então, ele está dizendo que Lutero achava que a igreja devia chamar de congregação. Claro que podemos achar na palavra igreja o que é bom e verdadeiro, uma vez que a igreja significa Kyriake Oikia, casa do Senhor, ou originada de circa, um espaço circular fechado. As duas explanações são possíveis, mas eclésia certamente significa congregação, um ajuntamento, que surge da convocação. Isso aqui é legal, essa palavra também, para vocês usarem quando vocês pregarem.
Isso aqui que eu quero que vocês peguem. Quando você pega uma ideia, convocação, o que é a igreja? Aí Barth nos ajuda. É a comunidade dos convocados. Você foi convocado do mundo para uma vida nova, né? Então, para a Assembleia Nacional, que se encontra o chamamento do mensageiro, ou melhor, ao som da trombeta do arauto, né? Então, uma congregação é o ajuntamento daqueles que pertencem a Jesus Cristo. Aqui, de novo, eu quero enfatizar para vocês verem. Uma congregação é o ajuntamento daqueles que pertencem a Jesus Cristo através do Espírito Santo. Olha a relação que ele coloca, Cristo e o Espírito Santo, sempre para falar da igreja. Ouvimos que estes homens especiais pertencem, de uma forma especial, a Jesus Cristo, né? Isso acontece quando homens são chamados pelo Espírito Santo para participarem na palavra e obra de Cristo. Quer dizer, o que é a igreja? É participar na palavra e na obra de Cristo. Essa associação especial tem sua analogia ao nível horizontal na associação daqueles homens uns com os outros. Agora veja que interessante. O derramamento do Espírito afetou diretamente o ajuntamento destes homens. Ele já vai falar do Espírito Santo. Não podemos falar do Espírito Santo, isto porque é nesse ponto que a oração aparece imediatamente, sem a continuação do credo eclesiã. Creio na existência da igreja. Reciprocamente, ai de nós, quem somos nós, quando falamos da igreja sem estabelecê-la totalmente na obra do Espírito Santo. Quer dizer, não se pode falar da igreja sem a obra do Espírito Santo. Então, credo em Espírito Santo, mas não credo em eclesiá. Gente, é muito importante isso aqui que eu vou falar agora. O credo apostólico, ele diz credo in. Ó, credo in. Eu vou até dar ênfase no in aqui, ó. Vocês verem o que isso significa. Então, você pode falar creio em Espírito Santo, mas não credo em eclesiá. Eu creio no Espírito Santo, mas não na igreja. Então, no credo não aparece em eclesiá, aparece em Pai, Filho, Espírito Santo, mas não em eclesiá. Então, ao contrário, creio no Espírito Santo e, portanto, na existência da igreja. Então, quando você fala credo in, eu creio na igreja. Credo eclesiá, eu creio na existência da igreja. Deixa eu parar para falar um negócio muito importante para vocês. Eu assisti uma palestra na Catedral Católica de teologia com o grande teólogo João Batista Libânio. Já faleceu, é bom se saberem. Só tinha padres, freira e alguns teólogos protestantes que queriam ouvir o João Batista Libânio. Ou eu era um deles. Um ambiente totalmente estranho para nós, porque o que tinha de padre e de freira, vestido de freira, parece que eu estava num convento. Mas super lotado, super lotado. Estava até o arcebispo. Esse cara fala o seguinte: credo ecclesiam, credo in Espírito Santo, credo em Padre, Pai, em Deus Pai, credo em Jesus Cristo. Ele diz, todas as vezes que colocar em, ele falou.
e que não seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo é idolatria. Aí ele diz o seguinte, ó, a Igreja Católica está errada quando diz credo e Maria. Isso é idolatria. Pode falar credo Maria. O que é credo Maria? Credo que Maria existiu. O protestante está errado quando não diz credo Maria, ele falou. Mas está certo quando não diz credo em Maria. Olha, deu uma confusão. As freiras ficaram bravas com ele e perguntava todo dia isso negócio. Foi 5 dias. Todas as vezes elas perguntavam de novo e ele afirmava que nunca pode colocar credo em Maria, mas credo Maria. Também não pode colocar credo em eclesiam. Credo eclesiam. Eu achei muito interessante, um teólogo católico detonou a adoração em Maria no mesmo nível do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O bispo teve que aceitar também, viu? Vocês entenderam? Vocês acabam de aprender uma coisa fundamental na teologia. É claro que o protestante não credere em Maria, mas credere em pastor, credere na sua denominação, isso tem. A congregação cristã, e para nós o problema é que existe uma igreja com esse nome, existe nem por natureza, nem por decisão histórica humana, mas como uma divino convocatio. Quer dizer, a igreja, ela surge por convocação divina. Aqueles chamados ao ajuntamento pela obra do Espírito Santo. Congregam-se ao serem convocados por seu rei. Então, Jesus é o rei. Onde a igreja coincide com a vida natural da comunidade, como, por exemplo, aquela das nações, o perigo de uma má compreensão sempre é ameaçador. Ela não pode ser formada por mãos humanas, por isso a entusiasmada e rápida fundação de igrejas, tal como acontece na América e também algumas vezes na Holanda, é um negócio duvidoso. Então ele está dizendo o seguinte, que a igreja é uma coisa séria. É uma convocação de Deus, é Deus que faz nascer a igreja. Essa é a visão do Barth. Calvino gostava de aplicar à igreja uma concepção militar de la companhia des fidelis. Uma companhia geralmente vem do ajuntamento sobre a base de um comando, não sobre a de um livre acordo. Então a igreja não é fruto de um livre acordo. Vamos fundar uma igreja. Não, a igreja é uma igreja de convocatio Dei. A igreja nasce como convocação divina. Pode notar que essas igrejas que nascem como ajuntamento de gente, vamos formar aqui uma igreja, morre. Eu já vi muitos. Nasceu com 200 pessoas, morreu. Por que morre? Porque não é la companhia del fidelis. Não é o convocatio Dei. Gente, quando você vê uma igreja e ela vai crescendo e ela subsiste, passa pela pandemia, ela é convocatio Dei, ninguém consegue destruí-la. Olha que beleza de teologia de Karl Barth. Talvez hoje, pela primeira vez, a maioria de vocês vai entender o que é a igreja. Um teólogo que abre para a gente a cabeça do que é a igreja. A igreja é a igreja dos convocados. Quer dizer, através de homens e mulheres se congregando aqui e acolá, no Espírito Santo, eu gosto demais dessa expressão, aqui e acolá, né? Surge aqui e acolá uma congregação cristã visível. Com obra do quê? Do Espírito Santo. E aqui ele faz uma crítica que eu já fiz. É melhor não aplicar a ideia de invisibilidade, aquela ideia da igreja, para a igreja. Somos todos inclinados a escorregar com isso na direção de uma
civitas platônica, né? Como se tivesse uma igreja platônica, uma espécie de terra de cucos nas nuvens, na qual os cristãos estão unidos intimamente e invisivelmente, enquanto a igreja visível é desvalorizada. Então, muita gente desvaloriza a igreja visível para valorizar a invisível. No credo apostólico dos apóstolos, ela não é uma estrutura invisível que é planejada, mas um ajuntamento completamente visível que se origina com os 12 apóstolos. A primeira congregação era um grupo visível que causou um alvoroço público visível. Quer dizer, a igreja ela é visível, ela foi vista, né? Se a igreja não tem essa visibilidade, então, 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 então não é a igreja. Pronto. Acabou com tudo. Se a igreja não tem uma visibilidade da glória de Cristo, da presença de Cristo, do serviço de Cristo, da realidade de Cristo, não é igreja. É um ajuntamento de pessoas. Dorme com essa agora. A igreja é visível. Estou vendo a igreja. Real. Não um clube religioso. Igreja. Não um clube religioso. Igreja. Não um clube religioso, gente. Olha como que é um teólogo, o Bart arrebenta. Na minha visão, ele arrebenta. Ele vira a tua orelha dos avessos. Quando digo congregação, estou pensando primeiramente na forma concreta de uma congregação, em local particular. É claro que cada uma dessas congregações tem seus problemas, mas como congregação de Roma, Jerusalém, etc. O Novo Testamento nunca, nunca apresenta a igreja fora dos seus problemas. Ah, eu quero uma igreja sem problemas. No Novo Testamento, ela é concreta, os problemas são concretos, são visíveis. Sempre que um problema de variação na condição individual aparece, pode levar a uma divisão. Tudo isso pertence à visibilidade da igreja, que é o objeto do segundo artigo. Cremos na existência da igreja. Significa que cremos que cada congregação em particular seja uma congregação de Cristo. Guarde bem isso. Uma pessoa que não crê que nessa congregação a qual pertence, incluindo aqueles homens e mulheres, viúvas e crianças, a congregação de Cristo existe, não crê na existência da igreja. Credo eclesiano significa que creio que aqui, neste lugar, nessa assembleia visível, ó, visível, a obra do Espírito Santo acontece. Por isso, não pretendo uma deificação da criatura. A igreja não é objeto da fé. Mas não cremos na igreja. Mas cremos que nessa congregação a obra do Espírito Santo se torna um evento. E aqui eu quero enfatizar a palavra evento. O mistério da igreja é que, para o Espírito Santo, não é pouca coisa ter formas. Consequentemente, existem, na verdade, não muitas igrejas, mas uma igreja. Aí que ele vai falar da igreja una. Em termos desta ou daquela igreja concreta que é reconhecida a si mesma como igreja e todas as outras também. Então, credo una ecclesia. O que é isso? Eu creio em uma forma
do povo de Deus que ouviu a voz do Senhor. Existem também diferentes escadas, como aquela, por exemplo, entre a nossa e a Igreja Católica Romana, na qual não é mais ou menos reconhecível. Mas, antes de tudo, os cristãos são simplesmente convocados. Eu acho interessante essa frase aqui, de novo, para crer em Deus. Vamos gravar bem isso para vocês não perderem esse. A igreja é a igreja dos convocados. Como a origem comum, objetivo comum da igreja para o qual eles são chamados. Então, esse ponto também é muito interessante. Eles não somos colocados numa torre da qual podemos vislumbrar todas as variedades de igrejas. Simplesmente estamos na terra, num lugar definido, e existe a igreja, a única igreja. Cremos, olha que tremendo, na unidade da igreja. Por causa do quê? Por causa de Cristo. Se cremos na existência da nossa igreja concreta, se cremos no Espírito Santo, nesta igreja, então, mesmo na pior das hipóteses, não somos absolutamente separados das outras congregações. Os verdadeiros cristãos ecumênicos não são aqueles que vulgarizam as diferenças e flutuam acima delas, mas aqueles que, em suas respectivas igrejas, são concretamente a igreja. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, isto é a igreja. Que tremendo isso, viu? Nele, apesar de todas as variedades nas congregações individuais, estaremos unidos de alguma forma, uns com os outros. Por isso que a igreja, no credo, diz: creio na igreja una. E o outro tema é: creio na igreja santa. Vamos dar uma paradinha por aqui para vocês respirarem. Viu que coisa tremenda a compreensão da igreja? Só o Espírito Santo pode fazer você entender a igreja. O resto é clube. Só o Espírito Santo pode fazer você entender esse texto. E se o Espírito Santo abrir a nossa mente, a gente vai entender pela primeira vez o que é a igreja lendo esse texto. Quem estiver ouvindo e lendo isso, eu quero parabenizar. Você foi escolhido por Deus para compreender algo glorioso que é a igreja. Gente, isso é teologia. Isso é teologia de verdade. De verdade. Isso não é texto. Isso é teologia. Isso é revelação. Isso só é escrito por um homem que nasce cada 1000 anos. Que privilégio entender esse pedaço que nós entendemos. 5 páginas. Vale a vida. Vale a vida. Creio na Igreja Una. Gente, acho que por hoje tá bom. Eu vou parar aqui. Pois eu continuo, porque esse texto é muito lindo. Eu não quero que vocês aprendam rápido, não. Tem que aprender devagar. Porque se vocês não entenderem esse texto, não adiantou nada fazer teologia. Pode pegar o diploma, rasgar, bota no lixo. Quem não entendeu esse texto, nunca entendeu teologia. Pede para Deus abrir a mente, o coração, a vida, você entender o que é a igreja. Que quem não entendeu a igreja não entendeu Cristo. Quem não entendeu Cristo não entendeu o chamado. Quem não entendeu o chamado não entendeu Deus. Quem não entendeu Deus não entendeu a si mesmo. Então não entendeu nada de teologia. Nós estamos diante de um texto que conecta Cristo, a igreja, Deus, eu mesmo, o chamado, a convocatio, a realidade maior do que é ser igreja. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e faça-nos entender isso. Se precisa ler, leia esse texto 100 vezes. Enquanto ele não virar DNA, não para. Eu tenho que entender o que é convocatio Dei. Preciso entender o que é crer
na existência da igreja sem crer na igreja. Por isso, gente, esse é um tema incrível. Credo eclesial. Que o Espírito Santo nos ensine o que é isso. Está gravado. Eu louvo a Deus por ter conseguido gravar essa breve aula. Se pudesse, eu a publicava, porque é muito forte. Gente, boa noite. 40 minutos de aula tá bom? Tá ok para vocês ou não? Podemos terminar? Tranquilo, Tudo Yes ou certo, não? professor. boa noite. Agora, quem Boa perdeu noite. isso, gente? Meus pêsames. Meus pêsames. Mas eu penso que alguns poderão ouvir depois. Só espero que o Espírito Santo revele a eles o que ele mostrou para mim aqui. A ele honra e glória. Que Deus nos levante, homens e mulheres teólogos, com a força renovadora de ser igreja no século XXI. Em nome de Jesus, amém.